você compartilhe lá no Instagram, no Facebook, para que a palavra do Senhor ela venha a ser expandida pelo mundo, né? E através daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, que você também pode estar abençoando e fazendo com que o Evangelho de Cristo chegue naquelas vidas também que precisam ouvir a palavra do Senhor. Também nós estamos separando esse mês para também ajudar também na campanha, né, no movimento internacional que tem acontecido com relação à conscientização para o controle de câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover e conscientização sobre a doença. Mulheres, o nosso valor está em Cristo. Cuida da sua saúde física, emocional e mental. E nessa manhã eu tinha preparado alguma coisa para falar sobre as mulheres, mas o Senhor me incomodou. Eu acho que foi a oração que o pastor fez na parte da manhã, que o Senhor me incomodou e eu acordei chorando, como sempre, né? Porque eu sou muito emotiva. Mas o Senhor me falou para que eu pudesse falar sobre a mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher, ela não tinha nome. E está escrito ali em Marcos 5, de 24 a 34. E diz que aquela mulher, ela não tinha nome, mas ela tinha uma coisa. Ela queria tocar na orla de Jesus. Ela precisava ser curada. Aquela mulher, ela não pensou em nada, ela não olhou para a multidão, porque muitas das vezes a gente está presa à multidão, muitas das vezes a gente está olhando para o lado, quando na verdade a gente só precisa tocar. Qual é o seu lado que você precisa nessa manhã ser tocado? O seu lado físico, o seu lado emocional, o seu lado espiritual. O Senhor, Ele está aqui nesta manhã e você tem essa oportunidade de tocar nas ordens do Senhor, de ser curado daquele mal que tem te afligido, que tem te incomodado. E nesse dia, o Senhor possa estar tocando também em você, mas que você também seja impulsionado, como foi aquela mulher, a trocar nos órgãos do Senhor. Volta a palavra para o Ministério de Louvor. Continuando então, a reflexão a respeito de por que estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. E isso foi por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo rasgou o véu que havia de separação entre nós e Deus. A morte dele nos trouxe vida e nos trouxe um completo acesso ao coração do Pai. E essa música fala justamente sobre isso. Estamos nós.
como íntimos, próximos do Senhor. E isso foi porque Ele escolheu se aproximar de nós. Foi Ele que veio. Foi Ele que se derramou na cruz. Foi Ele que se tornou semelhante a nós, seres humanos. O Deus Criador de todas as coisas, que se fez semelhante a nós. Ele se aproximou de nós. E Ele nos permite hoje ter um completo acesso a Ele. Isso foi com um grande sacrifício. O Senhor não só abriu mão da sua glória, se tornou semelhante a nós, mas Ele se humilhou totalmente, até a morte, em morte de cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus pelo nosso pecado. Ele tomou o nosso lugar e pela sua justiça hoje nós somos justificados. Os nossos pecados, as nossas iniquidades Ele levou sobre si. As feridas com que Ele foi ferido eram as feridas que nós teríamos que ser feridos, mas Ele tomou o nosso lugar. E essa canção, Isaías 53, é justamente a descrição do Cristo, do Cordeiro de Deus, que está lá em Isaías 53. Que nós possamos também adorar o Senhor pelo seu sacrifício por nós. sermos adotados,
diante dos homens e diante do Senhor, Pai, que o Senhor não é digno, que o Senhor merece ser adorado e que o nosso verdadeiro valor, Senhor, está no que o Senhor fez por nós, está no fato de sermos teus. Obrigada, Jesus, que os nossos corações continuem a ser alimentados dessa verdade, que ela possa transformar completamente a nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dessas mulheres aqui da nossa igreja, como o Senhor tem usado as nossas vidas. Essa semana eu estava falando com o Senhor e falei, Senhor, bom seria se daqui para o final do ano todos os meses fossem rosa, para que nós pudéssemos estar debruçando cada vez mais na palavra do Senhor e deixando esse próprio Senhor nos usar como Ele quer nos usar. Eu gostaria de chamar a irmã Dani aqui, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta manhã para os nossos corações. Eu creio que o Senhor já falou no coração da irmã Dani. Vamos estar orando por ela, que o Senhor possa abençoá-la grandemente, como tem abençoado. Abençoa a irmã Franca, palavra maravilhosa que tem edificado nossas vidas, a irmã Eloá. Hoje é a irmã Daniele, semana que vem é a irmã Cláudia. Com certeza, o Senhor vai usar outras irmãs para trazer a palavra, para edificar as nossas vidas e através das nossas vidas nós edificarmos outras vidas. É vida gerando vida. Amém? Senhor, obrigado pela vida da irmã Dani. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor já sabe, Senhor Deus, tudo que sairá dos seus lábios. Senhor, o Senhor já sabe, já colocou no coração da tua serva aquilo que tu queres, Senhor Deus, para a tua igreja nesta manhã, para que a tua palavra, Senhor Deus, possa chegar a outros corações, Pai. Ó Deus, usa essa irmã, Pai, tão preciosa, Senhor Deus, como o Senhor tem usado aqui no topo da tua casa. Que hoje, Senhor Deus, o Senhor possa estar usando também ela na ministração da palavra do Senhor. Que venha falar ao coração desta igreja e falar ao coração daqueles, Senhor Deus, que vão ouvir essa mensagem. Que sejam tocados, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos e te agradecemos. Em doce nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, eu estou muito grata ao Senhor pelo cuidado do Senhor, sou grata ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, pelo convite do pastor. Obrigada à igreja, porque desde quando a gente chegou, nós conhecemos o cuidado de vocês, o cuidado do próprio Deus com as nossas vidas. Nós só temos a agradecer. E compartilho do sentimento de todas as irmãs e de todos os irmãos que falam do temor e do tremor de estar aqui no púlpito, de falar sobre a palavra de Deus, que é tão séria, tão santa, né? É um lugar de responsabilidade. E Deus sabe que à medida que a gente vai lendo e se aprofundando na palavra, o nosso valor vai diminuindo, o valor de Cristo vai aumentando. E esse poder é operado pela palavra, para que a gente tenha realmente a real noção de quem nós somos, o que nós somos. Nós não somos nada sem esse Deus. E
quanto mais a gente lê a palavra dele, isso fica mais evidente. Quanto ele é grande, a desproporcionalidade fica evidente. Quanto ele é grande, quanto ele é poderoso, quanto ele é majestoso, e quanto nós somos pequenos, não merecedores. E eu reconheço para os irmãos, eu não merecia essa oportunidade. Mas Deus é gracioso. Deus é gracioso. E graças a Deus o essencial já foi dito. O essencial está na palavra dele. O que opera o poder é a palavra dele por meio do Espírito dele. Quando a gente pensa assim, que aqui eu não vou falar de Daniel, né, mas eu vou falar de Jesus, eu vou falar do que o Senhor fez. Vamos ao texto? João 4, é a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim, os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isso com verdade. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que texto maravilhoso, né? Um encontro regido por uma conversa. E que conversa, né? E que presença, que doce presença. E que conteúdo de conversa, né? E quão grande salvação a gente pode ver nessa mensagem. Então, a mulher samaritana conversa com Jesus.
Jesus gasta um tempo com ela. Foi a maior conversa já registrada de Jesus com uma pessoa, foi essa conversa com a mulher samaritana, porque simplesmente ele quis, ele é soberano, e ela precisava, e era ali necessário, como o texto diz, né? Era necessário para Jesus. Jesus viu uma necessidade de passar por Samaria e não fazer como os judeus faziam, né? Dar a volta por Samaria. Mas eu queria fazer uma pequena introdução sobre o valor de uma conversa, né? Como as conversas são importantes, né? A conversa é a expressão maior de quem quer se relacionar, né? Como a gente depende das conversas para se fazer entender, para se relacionar com as pessoas, né? E a gente vê na Bíblia um Deus relacional, um Deus comunicável, um Deus que fala ao seu povo, um Deus que conversa com o seu povo. Nesse caso aqui a gente vê Deus escutando o seu povo, né? E Ele é onisciente, Ele já sabe o que as pessoas vão falar e Ele nos escuta, né? E Ele escuta uma mulher, escutou uma mulher samaritana. A Bíblia é bem clara com relação às conversas, né? Como devem ser nossas palavras em conversa. Por exemplo, em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E Efésios 5:19 diz, 5:19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O conteúdo de uma conversa é tudo da conversa, né? E se cada um relembrar aí da sua trajetória pessoal, vai lembrar de conversas decisivas em sua vida, né? As conversas, por exemplo, que temos nos aconselhamentos, são conversas decisivas, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender, o pastor sabe, algumas vezes, algumas coisas, né? Por isso que eu me identifico com a mulher samaritana, e a gente vai ver que ela, né, os irmãos percebem que ela demorou a reconhecer Cristo como Cristo, ela demorou a entender o que é adoração de verdade. Eu às vezes demoro a entender algumas coisas, mas as conversas nos aconselhamentos, elas são essenciais. E as conversas daquelas pessoas que nos anunciaram Cristo, que nos evangelizaram. Eu lembro da irmã Vanelise, eu gosto muito de dizer o nome dela, porque eu trabalhava na CIA. Enquanto eu estava lá arrumando as roupas, ela ia de vez em quando, pelo menos uma vez na semana, ela visitava a loja, ela sabia que eu estava por ali, se fazia de cliente e começava a falar de Jesus para mim. E que conversas, né? O conteúdo dessa conversa foi decisivo, né? A irmã Vanelise foi um instrumento, mas o Espírito Santo operou, né? Porque ela não estava com qualquer conversa com qualquer conteúdo, ela estava com uma conversa direcionada para a glória de Deus, né? Anunciando Jesus. Então isso nos leva a refletir qual tem sido o conteúdo de nossas conversas, né? Davi faz um pedido muito sábio a Deus: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Por outro lado, a Bíblia alerta sobre conversas que simplesmente não edificam, irmãos. A palavra é clara, direta, quanto ao tipo de conversa que não glorifica a Deus. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, 15:33, vai nos dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E 2 Timóteo 2,16 vai dizer: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E Provérbios 14:3 diz: a conversa do insensato traz a vaga para suas costas, mas os lábios do sábio os protegem. Então, passada essa introdução, o texto ele nos chama muita atenção sobre a beleza do texto em si, né? Eu fico imaginando Jesus ali com a mulher no encontro pessoal com ela, né? No encontro, numa conversa que vai revelar que foi se formando uma intimidade entre os dois, né? Eu vejo Jesus a conquistando, né? Jesus ganhando aquela mulher, se revelando ela, não de primeiro, mas se revelando ela de uma forma progressiva, né? Ele conduz essa conversa de forma fascinante. O versículo 4, ele vai dizer: era-lhe necessário, né? Era-lhe necessário, apesar da rixa que havia entre judeus e samaritanos. A gente sabe que os samaritanos eram judeus também, mas miscigenados com outros povos, né? E eles tinham diferenças, algumas diferenças de crença. O samaritano cria só no Pentateuco e achava que os outros livros não tinham validade nenhuma. E eles também diferiam no local da adoração. Os samaritanos achavam que só podia se adorar no Monte Gerizim, no templo que eles fizeram lá.
e os judeus em Jerusalém, né? E diz o historiador Flávio José que houve um episódio em que samaritanos espalharam ossos humanos no altar do templo de Jerusalém, profanando o templo, né? E acirrando o ódio dos judeus contra os samaritanos. Então, a partir desse dia, irmãos, havia um costume em toda a sinagoga de Israel. Sempre quando eles celebravam, finalizavam a celebração deles, eles faziam uma oração, pedindo a Deus uma maldição contra os samaritanos. Imagina, no final de cada culto, fazer uma oração pedindo uma maldição, uma coisa horrorosa, né? Mas só para a gente ver que não era uma simples rixa, era ódio. Era ódio que se expressava em vários tipos de hostilidade, né? Porém, o Filho do Amor viu que era necessário passar por Samaria, porque ele está acima de ódios, irmãos. Ele está acima de hostilidades. Ele está acima, inclusive, do orgulho do próprio povo dele, do orgulho judeu de se achar o povo escolhido, né? E nos versículos 6 e 7 a gente vê que Jesus se aproxima do poço e, cansado, a hora sexta. Os pesquisadores dizem que a hora sexta era por volta de meio-dia. Imagine numa região desértica, que já faz calor normalmente. Aqui eu estou tremendo de frio, mas tem um ventinho gelado. Irmãos, perdoem o nervosismo. É grande. Então Jesus, ele se aproxima e mostra do poço nessa hora de muito calor, um calor causticante. Imagina, deserto ao meio-dia. Então ele fica lá, e é interessante porque você vê que ele é água viva, e a água viva tem sede, né? Mas isso porque Paulo nos explica lá em Filipenses 2, 5, 7, que ele tomou a forma de servo. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, ele podia se autossaciar ali, mas ele não fez. Ali estava Jesus, 100% homem, 100% Deus, e com sede, e pedindo água, e pedindo a uma mulher, que era odiada pelo seu povo. Então ele quebra vários costumes, né, do seu próprio povo. Então olha só, essa mulher também ia a esse poço ao meio-dia, sozinha. Ela também estava indo contra os costumes das mulheres samaritanas, que iam ao poço geralmente em grupo, e não ao meio-dia, porque o meio-dia era muito causticante, era muito cansativo. Então as pessoas acham que, alguns estudiosos, teólogos, né, acham que ela ia ao poço sozinha esse horário porque ela tinha vergonha da vida que ela levava, e todos sabiam a vida que ela levava, uma vida de pecado, né? Então ela ia sozinha, nesse horário menos propício para se sair de casa no deserto, né, pegar água no poço. E aí ela responde, quando Jesus pede água para ela, ela responde no verso 9, né, já coloca um impedimento. Como sendo que o judeu pede para mim, uma samaritana, ou seja, ela não estava muito aberta à conversa não, né? Quando Jesus tentou a conversa, ela lembrou do ódio, né? Como é que você pede água para mim? Eu sou uma samaritana, né? E Jesus, ele sempre está respondendo essa mulher no plano espiritual, né? Ele começa a se apresentar, ele não diz logo, eu sou o Filho de Deus, né? Ele não tem aquele egocentrismo que às vezes é tão natural da pessoa dizer quem é, o que faz, onde estudou. Não, Jesus, ele não precisa de currículo, né? Ele concentra a conversa, ele já de início direciona a conversa para o ponto principal. E ele já na primeira resposta que dá para ela, no verso 10, ele diz da necessidade de conhecer a Cristo, né? Se conheceste o dom de Deus e aquele que te pede água, né? Você pediria água para ele e ele te daria a água da vida. Ele já começa, se conheceis, né? Se conhecer, não é? O tempo verbal? Não lembro. Se conhecesses. Se conhecesses, não, mulher, se você conhecesse, mas você não conhece. Então ele já desperta ali a curiosidade dela, né? Ele não se apresenta de imediato. E lá em Isaías 12:3, assim como em Jeremias, a gente tem outras referências de Deus como fonte de águas vivas, né? E aí a mulher retruca mais uma vez, responde mais uma vez no verso 11, numa perspectiva terrena, né? E a mulher se preocupa, porque ela tem um cântaro, ela tem uma espécie de vaso para retirar a água lá de baixo, mas Jesus não tem nada para retirar a água. Aí ela olha para ele e acha ele desfalcado, né? Mas o Senhor não tem como retirar a água do poço. Como o Senhor vai retirar essa água viva? Olha a preocupação dela terrena, né? E aí no verso 12,
ela ainda mede Jesus pelo referencial de grandiosidade que ela tem, ela ainda fala o que para um ser humano comum poderia ser uma provocação, né? És tu maior que o nosso pai Jacó? Claro que Jesus é Deus, ele é maior do que Jacó, ele é maior do que todos. Imagina, Jesus não cai nessa pilha da comparação, Jesus não precisa se autoafirmar, irmãos. É muito lindo a gente perceber isso. Jesus ele não cai nessa pilha, ele de novo leva a conversa para o lado pro principal, né? O tópico principal da conversa. Ele fala no verso 15, no verso 13, isso. Quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus retoma a conversa e direciona a conversa para o lado, para o tópico certo, para a alma da conversa em si, que é o fato dele ser Deus, ele ser a própria água da vida e de oferecer essa salvação para ela, E aí no verso 15, talvez seja um marco da conversa onde a gente começa a perceber que ela entendeu. Começa o entendimento, ela entende que precisa da água. Ela fala, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e volte aqui para pegar. Ela quer essa água, mas ela quer essa água para quê? Para ela não ter trabalho de voltar ao poço meio-dia e pegar. Ela quer resolver o problema terreno, ela quer o sustento da vida, A água naquele tempo era muito importante, ainda é hoje, Mas imagina, no meio de um deserto, a gente sabe, a gente que tem água encanada em casa não sabe o que é, As pessoas que precisam ir até um poço pegar água. Então ela queria resolver aquele problema, ela não queria ter que ir buscar aquela água sempre naquele poço, ela queria resolver aquele problema pessoal, Irmãos, é exatamente dessa maneira, às vezes, que a gente se comporta com Deus, A gente olha e fala, Senhor, resolve aqui, resolve lá, agora é esse problema, Senhor, meu advogado, isso está errado? Não, o Senhor é nosso advogado. Mas o que está errado, às vezes, é a nossa atitude de reduzir o nosso Senhor a apenas um advogado. Ele é muito mais do que isso. E aí a nossa relação com Deus começa a ser tratada assim, Senhor, resolve aqui, Senhor, ajeita aqui, Senhor, conserta ali, E o Senhor não quer esse tipo de relação, esse tipo de relacionamento com Ele. E aí no verso 16, Jesus é um ponto também, um momento importantíssimo da conversa, No verso 16, Jesus vai, chama teu marido e vem cá. Porque a conversa era com ela, mas não era só sobre ela. Deus fala conosco, mas nunca é sobre nós. É sobre um propósito maior, que é o reino dele. Toda conversa que o Senhor tem conosco é para o reino dele. É por nós também, é por amor. É para realizar a sua obra em nós, mas que a gente realize a obra dele. Eu lembro da série de mensagens Amados para Amar. A conversa era com ela, mas não era só sobre ela. Então Jesus aqui está valorizando a instituição do casamento. Chama teu marido. Está fazendo isso e ele está dizendo, enfatizando que a água viva que ele tem, não é só para uma pessoa, não é só para uma samaritana, mas para todos os samaritanos. Não é só para os samaritanos, mas para todos os povos de toda raça, língua e nação. Então, por isso que ele fala, chama o teu marido. E a mulher no 17, ela começa a confessar. Olha só a intimidade que chegou a conversa. A conversa ganhou um nível profundo de intimidade. Ela confessou um pecado, não tem marido. E Jesus, diante dessa confissão de um pecado, não tem marido, sabe o que Jesus diz? Jesus diz, bem disseste. Às vezes, diante do pecado, a gente se assusta, a gente acusa, a gente julga. Jesus olhou para ela e falou, bem disseste. Jesus, ele valoriza a confissão, ele não valoriza o pecado em si. Jesus é salvação para o pecado. Mas aqui, quando ela confessa, ele diz, bem disseste, não tem marido. Você falou certo, você confessou, muito bem. Entre conhecer a Cristo, isso que a gente vai ver nesse diálogo, entre conhecer a Cristo e adorar a Cristo, porque logo no momento depois Jesus vai falar sobre a adoração, esse caminho passa pela confissão de pecados. E é isso que ela faz, ela confessa. E aí Jesus
descreve esse pecado, né? Porque amor não quer dizer que o pecado vai ficar oculto, né? Salvação não quer dizer que o pecado não tem que vir à tona. Jesus descreve exatamente esse pecado. E aí ela tem uma reação: vejo que tu és profeta. Ela ainda não está entendendo. Ela acha que ele adivinhou alguma coisa sobre a vida dela somente. E aí ela, mais uma prova que a conversa estava se tornando cada vez mais íntima, ela se sente à vontade de tirar uma dúvida que ela tinha com Jesus, né? Ela se preocupa com o local de adoração. Senhor, os nossos pais dizem que é aqui, mas o judeu diz que é em Nova Jerusalém, né? Qual é o lugar de adoração? De novo, disse Jesus, no verso 22, direcionando a conversa para o que realmente importa. As conversas devem ser direcionadas para o que realmente importa. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí ele vai explicando: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus está ensinando verdades profundas sobre adoração para essa mulher. Jesus está revelando o pecado dessa mulher e depois ele ensina verdades profundas sobre adoração. Para adorar tem que ter confissão de pecado. Para adorar tem que ter verdade sobre o que se é. Tem que ter entrega a Deus. É isso que a gente percebe nesse texto, né? João 1:29 vai dizer: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a conversa chegou nesse plano. Uma conversa com Jesus, um encontro com Jesus. Num encontro com Jesus, a gente não pode tirar desse momento um momento de confissão de pecados, né? Então, nos versículos 23 e 24, a gente percebe grande autoridade de Jesus, né? Jesus, ele descreve a natureza da adoração, né, para aquela mulher, ensina aquela mulher. Olha, liturgia não tem nada a ver com liturgia. Não tem nada a ver com o local da adoração, mas é em espírito e é em verdade. E finalmente, irmãos, no versículo 25, ela vai mostrar que tem algum conhecimento sobre o Messias, né? Ela diz que o Cristo vai anunciar todas as coisas. E aí Jesus se revela totalmente só no versículo 26, né? Depois da confissão de pecado, depois de ensino, depois de falar sobre o que é adoração, Jesus se revela: eu sou, eu que falo contigo, né? E aí, diante dessa revelação completa, a mulher responde mais alguma coisa? Ela fala mais alguma coisa? Depois que Cristo fala: eu sou o Cristo, sou eu que estou conversando com você. Ela não fala mais nada. O que ela faz, irmãos? Ela age. Aqui no versículo 28 diz que ela deixou o cântaro e foi à cidade anunciar Jesus para aqueles homens da cidade. Diante de uma revelação de quem é Cristo Jesus, somos discipulados para fazer discípulos. Diante de uma revelação de quem é Cristo Jesus, a gente não tem que falar nada, a gente só tem que obedecer. E foi isso que ela fez. Quando Cristo se revelou novamente para ela, ela obedeceu e foi à cidade. E me dirigindo mais para o final, irmãos, esse é o texto, né? Os discípulos ficam maravilhados de ver que Jesus está ali conversando com a samaritana, né? E ela foi anunciar na cidade. Né? E engraçado é que ela deixa o cântaro. Ela não estava dando tanta importância para o cântaro antes, né? Ela falou para Jesus: o senhor não tem um cântaro, o senhor não tem por que tirar a água do poço. Aí no final, depois que ele se revela totalmente para ela deixa o cântaro. Deixou de ser importante. Ou melhor, passou a ser mais importante obedecer, ir à cidade e anunciar do que o cântaro. O cântaro ela podia me pegar depois. Ela estava tão cheia por aquela revelação que ela esqueceu ali o objeto que ela achava que era de manutenção da vida dela, quando na realidade quem mantém as nossas vidas é Cristo Jesus revelado a nós. Ela deixou o cântaro ali e foi, obedeceu. Que não nos falta essa ação, essa iniciativa. Jesus revelado a nós: o que eu vou fazer? Cala a boca, Daniel, e obedece. Daniel fala muito, tem que calar mais a boca e obedecer.
falar menos e obedecer mais, anunciar mais, ter conversas de conteúdo. Que conteúdo? Cristo. Que conteúdo? Salvação. Então, irmãos, retomando rapidamente o texto, eu estou chegando ao final, eu queria fazer um apanhado sobre essa conversa que salvou não só essa vida, mas que salvou vidas de Samaria, né? Uma coisa que a gente aprende que é muito séria, que Deus se revela aos seus e oferece a salvação. Que é essencial para nossas vidas nós termos um encontro pessoal, intransferível, íntimo com Cristo. Encontro íntimo significa falarmos para Cristo quem nós somos, inclusive sobre os nossos pecados. De outra forma, como a gente pode orar? Sem a verdade sobre nós mesmos, entregue ali no altar do Senhor. Paulo, ele falou sobre esse conhecimento de Cristo de maneira muito apaixonada lá em Filipenses 3,8, ele falou, e na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Olha que paixão pelo conhecimento de Cristo, pelo seu Senhor. O Senhor se revela aos seus de maneira maravilhosa na maneira como Ele conduz essa conversa. Jesus, Ele não acusa, Ele não destrói a mulher, Ele não pressiona, Ele não encurrala a mulher por causa do pecado dela. E vai conduzindo a conversa sempre para o plano espiritual, tocando em temas como salvação, pecado, valorização da instituição divina do casamento, adoração e anúncio de boas novas. E, gente, nessa conversa ele escuta a mulher, ele deixa a mulher se expressar. A gente percebe que na conversa tem turnos de fala bem definidos, né? Enquanto ela está falando, ele escuta. E enquanto ela está falando, compreensões equivocadas, né? Ele, como Deus, ele poderia interromper e dizer, não, o que você está falando não é bem isso não é local de adoração, minha filha. Ele poderia corrigi-la diretamente, mas ele não faz isso, ele ensina. Ele ensina, diante de uma compreensão equivocada, ele escuta e ensina. A gente sabe, hoje em dia ficou famoso na mídia o caso daquela médica que foi depor numa CPI e aqueles homens que estavam interrogando aquela mulher, mas ficou parecendo um interrogatório, como se faziam antigamente na Inquisição, né? Perguntavam, mas não deixavam a pessoa responder. E aquela mulher foi tão interrompida tantas vezes. Eu não estou tomando lados aqui, não. Eu estou falando da falta de respeito que existe hoje em dia. E até em pessoas mais ansiosas. Eu, às vezes, me vejo conversando, por exemplo, com meu marido e interrompendo o que ele vai falar. Por causa da ansiedade, eu vou atropelando e, às vezes, eu não paro para escutar. E Jesus, ele tem essa escuta sensível, né? Ele escuta e direciona para a real necessidade da mulher, que era a salvação, né? E, irmãos, outro aprendizado é que entre o conhecimento de quem Cristo é e a adoração verdadeira há de haver confissão, né? 1 João 1,8 deixa isso muito claro. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra lição importante é que Jesus nos ensina a adorar. Como deve ser a adoração? Ele descreve essa adoração em espírito e em verdade. Deus, ele não procura animadores de auditório. Deus, ele não procura pessoas virtuosas dos instrumentos, das vozes. Não, ele não procura isso. Ele procura espírito e verdade. Ele procura pessoas que estão dispostas a viverem em verdade sobre si mesmas, sobre quem realmente são, tanto à luz dos tempos, quanto na escuridão da nossa mente. A luz dos tempos é fácil, né? O tempo está iluminado, né? Vocês estão vendo uma Daniele por fora, né? Mas e a Daniele na mente da Daniele? O que a mente da Daniele tem produzido? Como é a Daniele em casa, como esposa, como mãe? O Senhor nos quer por inteiro. O Senhor nos quer em verdade, né? Mais uma lição. A mulher abandonou o cântaro e obedeceu, ela cumpriu o ID, né? Tinha um ID ali de Jesus, vai, chama teu marido. Ela foi e anunciou aos homens, né? Ela não anunciou só aquele que estava com ela, mas ela anunciou aos homens. Então, o que tem nos impedido da gente cumprir o ID de Jesus, né? E outras coisas, mais um aprendizado, irmãos, que não seja necessário ir ao encontro das pessoas para conversar conversas de
conteúdo. A grande seara precisa de trabalhadores dispostos a incluir em conversas os renegados, os diferentes, os odiados, assim como Cristo fez com a mulher samaritana. Que eles possam ser inclusos nas nossas conversas, sim. E aproximemos-nos dos outros não com o que pode ser entendido por aí como a pretensão dos salvos, né? Às vezes a gente parece meio antipático para o mundo, né? Crente é aquele pessoal que se acha, que diz que é salvo, né? As pessoas olham isso como pretensão. Mas às vezes porque alguns de nós, a gente se aproxima e quer logo enfiar a Bíblia, goela abaixo da pessoa, né? A Bíblia inteira, né? Goela abaixo da pessoa. Mas o tipo de conversa que Jesus nos ensina a ter aqui nessa passagem é Ele, Deus, se aproximando de uma alma humana. Ele, Deus, desprovido, né? Sem ter por usurpação ser igual a Deus, homem esvaziado, se aproximando de uma alma humana. E aí tem um estudioso que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é bem interessante, né? Como devem ser nossas conversas, né? Esvaziados. A gente sabe que a gente tem a salvação. A gente não garantiu ela, nem garante a ele nada. Por nós, ela não existiria. Sem o sangue de Cristo em nossas vidas, irmãos, somos só mais uma porção de condenados. Então a gente vai se aproximar do mundo com essa pretensão dos salvos, ou com a humildade daqueles que sabem que foram resgatados por um Deus que é grande. O que Jesus oferece, Ele é. Enquanto o mundo está cheio de propaganda enganosa por aí, de marketing pessoal, né? As pessoas oferecendo uma coisa, quando a gente vai ver, não é. Mas Jesus oferece a água da vida porque Ele é a água da vida. É isso que o grupo de louvor, é isso que a Rafa e o Fran vão cantar. O Rafa e a Fran. Tá vendo a pessoa como fica nervosa? Antes da pregação, irmãos, até o óculos a gente percebe que não está funcionando direito, a gente vê que não está enxergando as próprias anotações e a gente imprime com fonte 14. Então é isso, irmãos. O que Ele oferece, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo. Os irmãos, que a gente possa entender esse texto. Né? Muita gente escreveu muitas coisas sobre esse texto, mas foi dessa maneira que Deus falou sobre esse texto comigo. Eu sei que Ele, com certeza, em outras ocasiões, em outras leituras dos irmãos, o Senhor pode ter falado de outra forma diferente. E aí que está o poder da palavra de Deus. Ela fala de diferentes maneiras para cada um. E às vezes fala diferente em cada momento de nossas vidas. Né? Então, vamos... o Rafa e a Fran vão cantar esse louvor. Ele é. Obrigada pela oportunidade. Veio
Cristo oferece, Ele é. Nós estamos experimentando esse mês algo muito especial na nossa igreja. A palavra está se cumprindo. A unção de revelar Cristo não está sobre a cabeça de um homem. Lá como diz o Salmo 133, ele desce sobre a cabeça, não fica na barba de Arão, ele vai até a gola do seu vestido. Na gola do vestido estavam ali as pedras que representavam todo o povo. Essa unção, queridos, Deus não está dando somente ao líder da igreja, Deus está dando a todos nós. Nós temos a unção do Pai para revelar este Cristo maravilhoso, que acolhe, que abraça, que não julga, que não condena, pelo contrário, que salva, que transforma, que é a própria água da vida. É isso que o Senhor tem me chamado para fazer aqui. E eu tenho cada vez mais no meu coração essa convicção que cada um de nós vamos sair daqui e ser Cristo nesta cidade. Nós estamos aí chegando num ponto em que nós temos a convicção de que podemos replicar isso que nós estamos aqui fazendo aos domingos, nos lares espalhados por aí. E quem vai fazer isso? Somos nós. Somos nós. Comece a colocar sua vida diante do Senhor. Senhor, eu quero revelar Jesus. Talvez você esteja pensando como a Dani, eu não tenho, não posso, eu não consigo, mas não é ela, não sou eu, não é você, é Ele em nós. E Ele já garantiu. Não sei por que Ele quer fazer isso conosco, mas Ele já decidiu. Ele quer nos usar, a cada um de nós. Nós estaremos aí no mês de novembro, esforçando, separando tempo para a gente buscar essa capacitação, para a gente aprender a falar de Jesus em pequeno grupo, de forma diferente, descontraída, de forma livre, tranquila. E nós vamos aprender a fazer isso, para que no ano que vem a gente leve este momento que nós temos aqui tão especial para toda a cidade, para que Jesus seja revelado em toda a cidade. Ore por isso, mas não ore por alguém, ore por você. Senhor, onde o Senhor vai me encaixar aí? É um passo que o Senhor está levando a nossa igreja a tomar, diferente, para levar esse Jesus não só aqui nos domingos, mas durante a semana. Ore por isso, coloque a sua vida à disposição, já peça ao Senhor o que tu queres de mim e Ele vai dizer para você claramente o que Ele quer da sua vida. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida de cada um que o Senhor tem colocado aqui ao nosso lado, e em especial pela vida dessas mulheres. Estão escrevendo as devocionais, estão dirigindo os cultos, estão dirigindo, escolhendo os louvores, estão pregando, estão, na verdade, revelando Jesus na própria vida. É isso que o Senhor está falando. Não é nada além disso e nada mais especial, porque isso é tudo que de especial que temos a fazer é isso, revelar Jesus a partir das nossas vidas. Nós agradecemos a Deus por esse momento que Ele tem nos dado, mas queria também orar pelas crianças. Alguém avisa a Luciana aí para trazer as crianças? No dia 12 nós não esquecemos das nossas crianças, né? E essa igreja também tem um compromisso sério com as novas gerações. É um passo, cada passo na sua vez, né? Nós já estamos preparando aí uma liderança para trabalhar com as novas gerações, e a Luciana tem feito esse trabalho com os pequeninos. Pode trazer o Daniel aqui também. Daniel, agora é a hora de você aparecer, né? Com esse violão, você está toda hora querendo tomar a vez aí. Ó, agora ele vem. Agora é a sua vez, Daniel. Pode vir com o seu violão. Vem, Arthur. Vamos orar por essas crianças. E algumas já quase chegando na adolescência. Desculpa, não é mais criança. Como bonita, Samara. Aceita, então tá bom. Isso aí. Cadê a Rainara? Eu não vou conseguir pegar. A Daniela, tu viu, não, né? Tem algumas crianças faltando aqui da turma da Luciana, mas também vamos orar por elas. A Luciana hoje fez uma programação especial, teve cineminha, teve pipoca, teve... Teve ainda não, elas não sabem. Ah, ainda não? Então eu vou falar, que estragando essa coisa. Vem cá, Daniel, é agora, Daniel, você está indo embora. Como é para você ficar quietinho, tu não fica, agora você quer ir embora. Vamos orar aqui.
Vamos orar pelo Daniel, vamos orar por essas crianças, colocar a vida dela. Vem cá, Luciana, vem cá, Eloá também. Eloá tem feito um trabalho muito importante de contenção. Ela chega em casa acabada. Academia por quê, né? Mas tem sido muito importante porque não tira a atenção dos irmãos na hora da mensagem. Cadê a estagiária também? A Magali falou, pastor, quero ajudar. E ela está se colocando na posição de estagiária. Aqui não tem estagiário não, aqui já chega trabalhando, já toma a sua posição, você precisa nem falar. Pastor, assumir essa posição, é isso aí. É desse jeito. Mas são crianças, assim como temos os nossos jovens também que estamos orando. Reparem no boletim dessa semana, lá no cantinho de oração, tem o nome do Rafa e da Fran, e depois uma fila de jovens e adolescentes que eu já coloquei ali junto com eles. Comece a orar por eles. Comece a orar por essas vidas. Comece a colocar diante do Senhor. Nós temos aqui uma oportunidade ímpar que Deus está nos dando. Nós temos aqui muitas famílias, homens e mulheres maduros, que têm sustentado em oração e materialmente esse trabalho para a gente preparar esta igreja para uma nova geração. Nós temos esse compromisso. Preparar essa igreja para uma nova geração. Geração que precisa da gente agora, para lá na frente assumir esse trabalho. Por isso eu quero chamar aqui o Júlio, também a Sabrina, a Amanda, o Gabriel, também veio aqui a Letícia, a Ana Clara não veio hoje, mas está chegando o Francinaldo, o Lucas e a Lula também. Queridos, é a oportunidade que Deus nos dá. Não de fazer uma igreja para a gente. Vem cá também, para você também, o Rafa. Eu sei que não é mais uma, são jovens casados, né? Mas eu estou pensando em vocês num outro salto, para me ajudar a pastorear esse povo aqui. Olhem para eles, viu, povo? Olhem para eles. Temos outros que não estão aqui, como a Ana, a Tanaka, como o Hudson, que não está aqui agora, mas eu sei que podem estar aqui hoje. Eu já olho lá na frente. Tem os que já passaram, como a Ingrid, que está atuando em outra igreja, mas é nossa também, temos orado por ela. Olha, dá uma olhadinha lá no boletim dessa semana e comece a orar por esses jovens. Comece a orar por essas crianças, pela nova geração. Não é o nosso compromisso de plantar uma igreja, não só agora, mas que a gente passe e ela continue. É isso aqui. É agora a hora que Deus está nos dando. Vamos ficar de pé, vamos orar por eles, colocar diante do Senhor. Pai, tome em tuas mãos, Senhor. Pequeninos, adolescentes, jovens, os que estão aqui, os que não estão aqui, os que ainda a gente nem conhece, Senhor, mas que são teus. E nós assumimos a responsabilidade como igreja de cuidar desses pequenos. Toma em tuas mãos, ó Pai, que aqui a gente seja aquele que vai na frente abrindo o caminho. Nós não queremos fazer uma igreja para a gente. Nós não queremos ficar confortavelmente numa igreja que atenda às nossas necessidades. Não, nós queremos nos esforçar, queremos nos doar, renunciar em favor desta nova geração. Pai, levante homens e mulheres comprometidos com esta direção que o Senhor está nos dando, ó Pai. E ajuda a desenvolver estes homens, esses futuros homens e mulheres líderes dessa igreja, mas que já são dessa igreja, e que nós queremos ajudá-los, Senhor, a descobrir sua posição em Cristo Jesus, os seus dons para servir a igreja e a sua vida desenvolver para ser sua carta. Carta de Cristo Jesus, enviada a outros jovens, a outros adolescentes e a outras crianças. Toma em tuas mãos, Senhor, estas gerações, ó Pai. Depositamos em tuas mãos e obrigado pelo privilégio. Não queremos te decepcionar. Dá-nos graça, Senhor, para que a gente cumpra isto. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos terminar. Ainda tem lá uma surpresa para ela. Passar a palavra para nossa irmã José, que vai encerrar o trabalho para as considerações finais. Irmãos, o meu coração se alegra nessa manhã, nesse dia, de ver esses jovens aqui na frente, as crianças, os adolescentes. Essa semana eu fui agraciada com uma visita que veio lá de São Pedro da Aldeia.
tem mais ou menos mais de 15 anos que eu não via a Carol. E a Carol eu trabalhei com a Carol como mensageira do rei, e trabalhamos com a Carol também no grupo de jovens. Então, muito me alegrou, depois de tantos anos, depois de 15 anos, ela está aqui em Santa Catarina, visitando Santa Catarina, e ela fez contato com a Ingrid, nós estávamos viajando, e ela quis nos ver, quis estar conosco. E foi muito bom estar com a Carol sempre foi uma bênção, e continua sendo uma bênção. É bom quando a gente coloca bons frutos, né? Planta bons frutos, e a gente vê essa semente florescendo e dando frutos, né? Para a glória do Senhor. E essa semana foi uma semana assim, só de jovens aparecendo antigos, né? A Priscila, que nós trabalhamos lá com os jovens, ontem eu estava conversando com a Carmelina, também lá de São Pedro da Aldeia, ela falando sobre as coisas que ela ouvia de mim, os conselhos que ela ouvia de mim quando eu trabalhei em São Pedro da Aldeia com os jovens. Isso não tem preço. É Deus trabalhando na nossa vida, tratando a nossa vida, para que nós pudéssemos tratar outras pessoas também que precisam ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e ser restaurado, renovado, porque é Jesus que muda, irmão, não somos nós. Nós somos apenas um canal de bênção nas mãos do Senhor, deixando ser usados por Ele para a glória dele. Amém? Gostaria de agradecer aos irmãos, agradecer esse momento, essa oportunidade que eu estou tendo de estar dirigindo esse culto das mulheres. Não deixe de participar, não deixe de divulgar, não deixe de ver a palavra dessa manhã, escrita pela nossa irmã Noemi, a devocional da manhã. E eu quero agradecer muito ao Senhor, muito, muito. Tenho feito muito pouco por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, por essa igreja, e com certeza pela vida de cada um irmão que está nessa manhã. Gostaria de convidar o nosso pastor Luciano a terminando dando a bênção apostólica. Ficar de pé, então, receba a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus, desse Jesus que tem um amor paciente, que espera, que não julga, o amor de Deus, o nosso Pai, que entregou o próprio Filho, o amado Filho Santo, para morrer pelos nossos pecados, e o Santo Espírito de Deus que habita na nossa vida, que anda conosco, que nos consola a cada dia, seja sobre cada um de nós, seja também sobre aqueles nossos familiares que não estão aqui, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e dê um bom domingo para vocês. Enquanto o Rafa toca aí, você pode cumprimentar os seus irmãos e abençoar a vida do seu irmão também. Todos se
Cristo oferece, Ele é.